todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast SAcast. Eu sou o Enzo José e esse é nosso primeiro episódio de 2025. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, a educação no estado de Mato Grosso. E para tratar com propriedade, estou aqui com o secretário de Educação do Mato Grosso, Alan Porto, que junto com a sua equipe vem fazendo um trabalho de excelência para a educação mato-grossense. Seja muito bem-vindo. Bom, para mim é um prazer enorme e eu estou tão feliz aqui, Enzo, de estar na sua frente, falando da educação do estado de Mato Grosso. Você que é estudante do 8º ano aqui da Escola Santo Antônio, eu quero te parabenizar por essa coragem, por essa desenvoltura. Você olhando aqui para as câmeras, falando no microfone, eu fico muito feliz e fico emocionado. Quero aproveitar aqui também, parabenizar toda a equipe da Escola Santo Antônio, em nome da irmã Vânia, os coordenadores, os profissionais aqui da educação, os professores, a Ana Paula que está operando ali a mesa, a Cristiane que também coordena esse trabalho aqui do SAcast, não é isso, Enzo? Então, estou aqui pronto para responder todas as perguntas aí. É um prazer ter você aqui no nosso estúdio. E para começar, gostaria que o senhor se apresentasse, contasse um pouco da sua trajetória até chegar no cargo atual de secretário de Educação. Bom, antes de falar um pouco da minha trajetória enquanto servidor público, eu olhando para você aqui, Enzo, eu lembrei na época que eu era estudante. Estudei a vida inteira em escola pública e naquela época a gente não tinha uma escola tão bonita como a gente tem hoje, né? Hoje, dando uma volta aqui na unidade, uma alimentação escolar de qualidade, você mesmo falou, né, que o cardápio é muito legal, muito gostoso. As escolas hoje com Chromebook, com plataforma educacional, as salas de aula todas climatizadas, com quadra poliesportiva. Na época que eu estudava, a gente tinha só a sala de aula, né? Não tinha quadra, a alimentação era servida dentro da sala de aula, mas nem por isso a gente deixou de se esforçar e estudar. Então, graças ao meu empenho, aos meus professores da época, eu consegui terminar o ensino médio, entrei na faculdade, fiz engenharia civil, sou formado em engenharia civil. Eu entrei na educação em 2017 e antes de ser secretário de educação, na capital fui secretário de desenvolvimento urbano, na época que o prefeito era o Mauro Mendes e o atual governador. Então, entrei na secretaria em 2017 como secretário adjunto de infraestrutura. Depois eu assumi o cargo de secretário executivo e no final de 2021, final de 2020 para 2021, eu fui convidado para assumir essa pasta muito importante. E só para você ter uma ideia, Enzo, de números, hoje a gente tem 626 escolas, são 40 mil servidores públicos, 320 mil estudantes. Olha o tamanho da responsabilidade para a gente gerir uma pasta tão importante como essa. E você, Enzo, um dia pode ser um secretário de educação. Você um dia, né, com seu esforço, com sua dedicação, você terminar o ensino médio, você entrar na universidade ou optar por fazer um curso técnico e com seu esforço, um dia você pode ser um grande governador, você pode ser um grande secretário de educação, um grande médico, um grande engenheiro, e isso basta você se esforçar e se dedicar. Falo de você porque você está aqui na minha frente, mas também os seus colegas, né, todos os alunos dessa escola, que é tão bem tratado e tão bem acolhido. Secretário, como o senhor disse, tem havido várias melhoras na qualidade da educação do Brasil, mas mesmo assim, existem ainda muitos desafios e o Mato Grosso tem algumas características peculiares. Na sua visão, quais são os maiores desafios enfrentados nas escolas mato-grossenses? Bom, o governador Mauro Mendes, quando assumiu lá em 2019, a gente era a 22ª educação do Brasil, Enzo. Imagina, 26 estados, um Distrito Federal, e a gente nas piores colocações. Isso é muito ruim, né? O estado nosso é um estado muito rico, é um estado de oportunidades, é um estado que todas as pessoas que estão aqui crescem, é um povo muito trabalhador. E hoje a educação do Estado, depois de todos esses investimentos, estratégia pedagógica que a gente tem atualmente, a gente saiu da posição de 22º e fomos para a 8ª melhor educação. Mas temos muitos desafios ainda. Não quer dizer que a gente vai ficar na nossa zona de conforto. A gente vai continuar apoiando as escolas, a gente vai continuar formando e valorizando os profissionais da educação na formação continuada,
colocando um material didático de excelente qualidade, entregando uniformes para os alunos, o kit escolar, entregando uma alimentação de qualidade, um transporte escolar de qualidade, levando tecnologia para dentro da sala de aula, utilizando as plataformas gamificadas, também curso de inglês. Você sabia isso? Que quando você sair aqui da escola e se matricular no ensino médio, você vai ter a oportunidade de fazer um curso de inglês. E se você estiver entre os 100 melhores, você tem a oportunidade de fazer um intercâmbio na Inglaterra. Imagina você passar um mês na Inglaterra, ser matriculado nos melhores cursos do mundo, aperfeiçoar a língua inglesa, conhecer outras culturas, conhecer outros jovens como você da mesma idade. Isso seria muito legal, não seria? Na nossa época era só um sonho, porque custa muito caro, né? A gente não tem a oportunidade de pagar esses valores, mas hoje o governo do estado oportuniza isso para os alunos, né, da escola pública aqui de Mato Grosso. Então você, Enzo, pode ser um dia o nosso intercambista. Basta você acreditar, estudar. E eu tenho certeza que você vai ser. Só olhando aqui pela sua desenvoltura, né, pela sua inteligência, né, pela sua educação, com certeza você vai ter a oportunidade de ir para a Inglaterra. Então são esses desafios. A gente vai continuar trabalhando muito para avançar, porque a gente não quer ser o 8º, não. A gente quer ser o primeiro. A gente quer ser a melhor educação do Brasil. Cada dia avançando. Exatamente. O estado do Mato Grosso, ele é muito rico tanto em diversidade cultural quanto geográfica, além das áreas indígenas, rurais. Como que isso afeta a educação, principalmente nas áreas mais distantes, de difícil acesso? Qual que é a dificuldade que se enfrenta nisso? Você tem toda a razão, Enzo. O nosso território mato-grossense, ele é um território muito grande, mais de 900 mil quilômetros quadrados, mas pouco denso, com a população ainda pequena. Quando a gente vê a quantidade de habitantes que tem no nosso estado, pouco mais de 3 milhões e 600 mil habitantes, 142 municípios, e dessas 626 escolas que eu te falei, a gente tem escola quilombola, a gente tem as escolas confessionais, a gente tem as escolas regulares, mas a gente tem alguns públicos que têm essas diversidades, que é indígena, né? Nós temos as escolas do campo, né? E o que a gente preza hoje para a educação? Levar a equidade. Quando a gente fala das escolas indígenas, são 70 escolas no nosso estado. E nós temos 45 povos indígenas. Imagina os estudantes indígenas, eles têm que aprender a língua materna dele, eles têm que aprender a língua portuguesa e alguns deles aprendem até a língua inglesa, né? Então, imagina o nosso desafio de montar material, de trabalhar na formação desses professores. A maioria dos professores que estão lá nas comunidades indígenas são professores indígenas também. Então a gente tem que prover uma infraestrutura boa, a gente tem que trabalhar na formação continuada, mas muitas das vezes não consegue chegar, porque são áreas muito distantes. A logística ela é muito difícil o acesso. Tem escola indígena que você demora um dia para chegar navegando no rio, porque não tem estradas para chegar. Tem escola quilombola, tem escola da educação especial. Então, é uma diversidade muito grande, mas para cada diversidade dessa, a gente tem uma política especializada para tratar da melhor forma o nosso estudante. No final das contas, o que nós queremos é que os nossos jovens, as nossas crianças, eles aprendam, e aprendam com qualidade, porque a educação ela é a única ferramenta para transformar vidas, né? Aproveita, Enzo, esse momento seu, juntamente com seus colegas, para dedicar o seu tempo nos estudos. Porque quando você estiver mais jovem, quando você passar a fase da adolescência, entrar na fase adulta, você vai começar a trabalhar. E aí você vai falar assim, poxa, naquela época eu tinha tempo para estudar e às vezes não aproveitei tanto, né? Agora eu tenho que trabalhar. E para você conquistar uma boa ocupação dentro desse mercado de trabalho tão competitivo, a gente não tem outra forma a não ser estudar. Então a educação ela transforma vidas, coloca em prática aquilo tudo que você sonhou e a educação é esse caminho. Então seja sempre resiliente, seja sempre dedicado e esforçado, porque com isso você vai alcançar os seus sonhos. E todo mundo aqui, né, da Escola Santo Antônio também. Sabemos que a sua gestão tem trabalhado em várias frentes. Quais são as principais medidas que estão sendo tomadas para a melhoria do ensino público? Bom, Enzo, a gente tem a nossa política, que é a educação 10 anos. E a gente dividiu ela em 6 eixos estruturantes. Mas os mais importantes que a gente trabalha é a infraestrutura, é a tecnologia no ambiente escolar, mas principalmente a estratégia pedagógica,
Então, a gente dividiu o nosso plano em 30 políticas macros, né? Então, o que nós queremos com isso? Melhorar os espaços escolares, modernizar as escolas, levar para o ambiente da sala de aula um ambiente diferente. Então, quando a gente investe para colocar uma internet, colocar uma TV, levar Chromebooks, ter plataformas educacionais, é exatamente pensando no estudante do século XXI, pensando nos Enzos que tem lá na escola. Então, é um jeito diferente de fazer educação. Mas para que isso aconteça, a gente também precisa investir no professor, no profissional, na formação continuada dele, na qualificação, no seu desenvolvimento. Então, é uma política muito interligada. A ambiência ela é muito importante, a tecnologia no ambiente escolar também é muito importante. Mas mais importante de tudo isso são as pessoas. Então, é o professor dentro de sala de aula, é a formação que a gente vai colocar para ele, é o instrumento de avaliação que vai medir a qualidade do ensino seu, o que você aprendeu, o que você não aprendeu, o processo de intervenção pedagógica. Então, esses 3 eixos macros são os mais importantes para a gente conseguir desenvolver os estudantes de forma integral, de fato que ele aprenda e que ele possa ser um bom cidadão no futuro. Como o senhor disse, a tecnologia ela é algo que está mudando bem a educação, tanto a forma como se aprende, como se ensina. Quais estão sendo as principais mudanças feitas para garantir a tecnologia nas escolas? Bom, hoje, dentro do nosso currículo diversificado, a gente tem trabalhado com a robótica, a gente tem trabalhado com item que está na base comum curricular, que é a computação. A partir desse ano de 2025, já vai entrar isso dentro da base curricular, mas a gente está trabalhando com inovação dentro dos nossos laboratórios, como eu disse, todas essas tecnologias que a gente trabalha dentro de sala de aula. Quando coloca uma televisão ali dentro e o professor tem a oportunidade de fazer um planejamento de aula melhor, ele tem condições de trazer uma aula mais interativa. Ali a gente tem condições de mudar a geografia de dentro da sala de aula, trabalhar com os estudantes um olhando para o outro e não em fileiras. Então tem vários formatos e várias metodologias que os professores podem desenvolver com o uso da tecnologia, né? Eu vou citar um exemplo, as provas hoje que é feito formato, você faz prova ali no Chromebook. Sim. Aquela nota, ela sai em 48 horas. Se fosse fazer uma prova no canetão impresso, o professor ia levar aquele montão de prova para casa, ia passar o final de semana todo lá corrigindo, ia demorar para sair o resultado, consequentemente, demora no processo de intervenção pedagógica, demora para fazer a formação desse professor. Então, a tecnologia ela vem para facilitar a vida do professor dentro de sala de aula e também para levar uma aula mais legal, mais divertida, às vezes uma plataforma que é gamificada, que eu sei, Enzo, que você gosta de joguinho, hein? Você falar para mim que não gosta, eu sei que você gosta, cara. Como o senhor tinha falado, hoje em dia tem sites que fazem prova que em 48 horas já está respondido. Alguns saem instantâneos, assim, na hora o aluno responde, já aparece na tela a nota dele. Que hoje em dia está com várias formas diferentes na tecnologia nas escolas. Perfeito. E um outro tema muito importante é a valorização dos profissionais da educação. Quais são as medidas que estão sendo tomadas para melhorar a qualidade dos professores? Dos profissionais, valorizar? A valorização deles. Esse item é bem legal. A gente trabalha em 2 frentes. A valorização do profissional, ele está ligado à formação continuada, né, de qualificar e desenvolver bem o professor. O ambiente que ele trabalha é muito importante, então por isso que a gente está reformando um montão de escola, construindo outras escolas. Você sabia que para todos os professores que estão dentro de sala de aula, o governo do estado de Mato Grosso entregou um computador para ele, então ele tem uma ferramenta de trabalho hoje, tem sistemas que ajudam ele a desenvolver o trabalho dele, acompanhar, monitorar. Então, além de todo esse ferramental e toda essa valorização que eu falei, de dar condições de trabalho para os profissionais da educação e para os professores, tem a questão também do recurso, do dinheiro, né? Salário. Então, o professor sempre está pedindo, né? E é justo, né? Eu falo que é uma das profissões mais nobres, porque a gente está ensinando um engenheiro, está ensinando o futuro médico, está ensinando o futuro professor. Então, é uma profissão nobre que tem que ser enaltecida e que também precisa ser reconhecida em questão salarial. Hoje, o estado de Mato Grosso tem o 3º melhor salário, quando a gente compara com outros estados do Brasil.
Não quer dizer que não possa melhorar, pode melhorar, mas a gente também incentiva. Hoje o nosso professor e todos os profissionais têm a chance de ter um 14º e um 15º salário de acordo com os resultados dele. Você sabe quanto que isso é, Enzo, lá no final do ano? Ele tem a Não. chance de ganhar até R$ 10.000. Imagina, o professor ganhou o 13º dele e com base nos resultados ele ganha um bônus de quase R$ 10.000. É bem legal, né? Porque pode Sim. aproveitar esse dinheiro para fazer uma viagem, pode aproveitar esse dinheiro para trocar de carro, às vezes quer fazer uma reforma na sua casa. Então, é um incentivo e é um reconhecimento para todos os profissionais. E também, vale dizer que eu acho que tem professores temporários na escola. O professor temporário, ele, todos os anos, ele tinha que entrar na justiça para receber o terço de férias dele. É injusto, porque o terço de férias é direito dele. E aí o governador Mauro Mendes com Otaviano, quando a gente levou essa situação para ele, o governador falou, não, vamos arrumar, porque não está correto. Então hoje o professor terminou o seu ano letivo, em vez de ele entrar na justiça lá para ter os direitos dele garantidos e receber o terço de férias, ele não precisa mais fazer isso, porque já vem no olerite dele e já vem na conta dele. Então são esses pontos que a gente tem trabalhado, a gente sabe que a gente precisa avançar mais ainda, precisa reconhecer, mas a gente tem feito um grande esforço para garantir essa valorização profissional para todos os educadores. Outro problema que também se vê muito no Brasil é a evasão escolar, seja de alunos tendo que sair para ter que trabalhar, ou apenas desistindo da escola, eles acabam saindo muito. Algo que acontece muito no Brasil, aqui no Mato Grosso. O que está sendo feito para trazer de volta os alunos para as salas de aula? Você tem razão, Enzo. Quando a gente olha para o ensino fundamental, ele tem uma taxa de abandono um pouco menor. A taxa de evasão e abandono escolar está mais concentrado ali no ensino médio. E é um desafio para nós, para todo gestor, para todo governador, que isso é um problema do Brasil inteiro, né? E como que a gente combate isso? Primeiro, trabalhar com as famílias. É muito importante que os pais ou os responsáveis sensibilizem e conscientizem os nossos alunos que é importante o ensino, é importante o estudo, ele precisa terminar a educação básica dele ali para ingressar numa universidade, para conseguir um bom emprego, né, para fazer um curso técnico. E muitos desses estudantes acabam desistindo no meio do caminho. Então isso é muito ruim, porque pode trazer vários prejuízos para ele, tanto para a vida profissional, na fase adulta. Então a gente tem algumas estratégias, como o Busca Ativa Escolar, que é um trabalho que os coordenadores fazem juntamente com a DRE, com as equipes psicossocial. É um trabalho de sensibilizar os pais, é um trabalho de investimento. Quando a gente investe numa boa alimentação escolar, numa tecnologia dentro da escola, quando investe também na qualidade da infraestrutura, você concorda que a gente deixa o ambiente mais atrativo? Sim. Que fica mais legal estudar? Quando a gente tem um professor bom dentro de sala de aula, não é legal, não dá vontade de assistir a aula dele? Então são todas essas pontas que a gente tem trabalhado e tem investido para tornar uma educação transformadora, uma educação que seja emancipadora também e que seja uma educação atrativa para os nossos estudantes. Eu pergunto, você tem vontade de sair da escola? Não. Não tem. Por quê? Porque é legal, porque tem uma alimentação legal, porque tem um computador que você pode mexer, você pode pesquisar, você pode fazer trabalhos, tem aplicativos educacionais gamificados. Então tem uma série de coisas legais, fora que as professoras são bem legais. Aqui no caso da Escola Confessional Santo Antônio, faz um trabalho pastoral muito legal. Então assim, existe um desenvolvimento de forma integral. Então dá vontade de sempre ficar na escola. Então essa é a ideia. E a gente sabe que tem boas escolas dessa forma. Agora a gente precisa chegar a essas boas práticas nas demais. Voltando numa coisa que o senhor tinha falado um tempo atrás, sobre a diversidade na escola, que o senhor tinha falado um pouco sobre escolas para pessoas com deficiências, que é um problema que acontece muito.
porque muitas vezes a criança ela tem alguma deficiência e muitas vezes acaba sendo meio escondido, assim, é uma coisa que ela mesma não quer mostrar, ela esconder ou algo que não é percebido. O que está sendo feito para conseguir ajudar essas crianças? Você tem razão, hein? Você tocou num ponto que é muito sensível. Hoje, dos 320 mil estudantes nossos, a gente tem pouco mais de 9 mil que apresentam algum tipo de deficiência, que a gente fala os alunos da educação especial. E esses estudantes, eles têm que ser incluídos de alguma forma. Tem estudantes que têm necessidade de um cuidador, tem estudantes que têm necessidade de um professor auxiliar para ajudar o professor dentro de sala de aula, porque a forma dele aprender é um pouco diferente dos demais. Nós temos alunos que têm autismo, nós temos alunos que têm dislexia, nós temos alunos que têm deficiência motora, várias situações. Então, para cada ponto desse, a gente tem uma estratégia. Dentro da escola existe a sala de recurso, que é exatamente para adaptar alguns materiais didáticos, trabalhar na formação do professor, de como fazer o acolhimento, de como trabalhar com a família, porque muitas das vezes existe a dificuldade da própria família reconhecer que o filho tem aquele problema. E às vezes não reconhece, e dentro de sala de aula, com a experiência do professor, ele consegue identificar algum probleminha, algum atraso, algum problema motor, para acompanhar o ensino, alguma coisa que está atrasando ele a se desenvolver. Então, geralmente, como que é feito o primeiro passo? Identificou ali dentro da sala de aula, ele vai ter que fazer uma consulta, a mãe vai ter que procurar um especialista. Depois desse diagnóstico desse especialista, é laudado, né, fala qual é o problema, e com base nisso vem para a escola. Aí existe a estratégia da sala de recurso, com base naquele laudo. Se a criança precisa de um professor auxiliar ou de um cuidador, o Estado providencia esse profissional e a gente inclui ele dentro do processo de aprendizagem. Então essa é a ideia, a gente tem um cuidado muito especial com todos esses estudantes para que ele se desenvolva de forma adequada e no tempo certo. Se o senhor fosse descrever em uma frase o que é ser secretário da Educação, como seria essa frase? Amor, dedicação e muita resiliência. Agora, deixa uma mensagem para as famílias, os profissionais que estão nos assistindo hoje. Eu quero deixar uma mensagem para a família do Enzo, para o pai, para a mãe, que continue se dedicando, continue acompanhando o Enzo, continue acompanhando as tarefas, que ele é uma pessoa muito educada, ele com certeza ele vai ser uma grande pessoa, vai ser um grande cidadão, vai ser um grande profissional, e que assim como a família do Enzo, assim como o Enzo, também a gente possa ter outras famílias tão comprometidas e tão engajadas com a educação. Eu sou pai, eu tenho 3 filhos, 2 meninas e um menino. O menino está com 10, 11 meses, ainda não está estudando, mas eu me esforço muito. Trabalhei aqui a semana inteira, mas eu faço questão de chegar final de semana, conversar com minhas filhas, ver o que elas aprenderam, aonde que elas estão tendo dificuldade, fazer tarefa com elas, participar das reuniões de pais, conversar com os professores. Então a gente, como pai, como família, precisamos acompanhar a vida escolar dos nossos filhos. Eu tenho certeza que seus pais acompanham a sua vida escolar. Então é essa mensagem que eu quero deixar para os pais. Com essa mensagem do secretário, nós vamos encerrando o nosso podcast. Secretário, foi uma honra receber o senhor aqui. Muito obrigado por essa conversa tão esclarecedora. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso estúdio. Muito obrigado. Eu que agradeço, Enzo, e foi um prazer estar com vocês aqui. Eu estou muito feliz de conhecer a estrutura da escola, os profissionais, o trabalho incrível que vocês fazem nessa escola. Eu espero que esse ano seja um ano muito melhor, o melhor ano da educação aqui da Escola Santo Antônio, e espero de verdade que eu possa voltar aqui de novo e a gente possa comemorar os resultados positivos que a escola de vocês tiveram. Um grande abraço à irmã Vânia, um grande abraço a você, Enzo, e que Deus possa nos abençoar nesse grande ano de 2025. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de seguir nosso podcast, compartilhar esse episódio e continuar nos acompanhando para podcasts sobre assuntos tão interessantes e importantes como a educação. Obrigado e tchau. Até o próximo episódio. Show, Enzo!
Esse é nosso aluno nota 10, hein?